Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos assim que eles forem postados aqui no canal, e não esquece de deixar seu like, porque ele faz toda a diferença. Deixe seu comentário aqui avaliando o vídeo, dando sua opinião sobre, que é muito importante também. E não se esqueça que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado por apenas R$ 6,99 mensais. Você tem acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando de acordo com o tempo que você é membro, emojis pra usar nos chats das lives e nos comentários, e também postagens que eu faço só pra quem é membro. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu, assim seu comentário fica em destaque quando você colabora com uma dessas quantias disponíveis aqui. Recados dados, sem mais enrolações, vamos começar a 6ª temporada de Magia do Cinema, quadro que vocês adoram aqui do Caldeirão Furado, que fala sobre segredos dos bastidores, cenas deletadas, cenas inventadas, tudo envolvendo os filmes da saga Harry Potter. Não esquece que é muito importante o seu like, o seu comentário pra continuar com esse quadro aqui, beleza? Tá quase acabando. Faltam mais 2 filmes somente aí, que é Relíquias da Morte Parte 1 e Relíquias da Morte Parte 2. Então se você quiser a continuação aí, e quem sabe uma de Animais Fantásticos, é hora de você deixar seu like e comentar. Mas meus bruxos, um recado rapidinho, olha que irado quem tá no line-up da CCXP. Isso mesmo, eu, Caco Cardassi, vou estar lá todos os dias, mas no domingo vai ter sessão de fotos e autógrafos comigo. Eu tô muito feliz, é a primeira vez que eu tô no line-up da CCXP. Então, se você vai na CCXP, eu te espero por lá, beleza? Espero te encontrar lá. Valeu, é nóis! Como sempre, todo o primeiro episódio do Magia do Cinema é sobre cenas deletadas. E Enigma do Príncipe teve 42 cenas deletadas. Entre essas cenas, nem todas foram finalizadas na gravação, nem todas tiveram a edição finalizada, algumas ficaram só no roteiro mesmo e acabaram não indo pra frente. Eu vou falar sobre todas elas. A primeira cena deletada acontece logo ali com o Harry e com o Dumbledore, quando eles estão na estação de metrô trouxa, e o Harry acaba saindo do barzinho, da lanchonete, onde ele teria um encontro mais tarde com a garçonete, e nessa cena deletada o Dumbledore contaria sobre uma linda garota que era muito parecida com a que estava no outdoor da propaganda, que ele conheceu uma vez e tal, e aí essa cena foi cortada, porque a autora não quis essa cena ali, porque ela tinha uma conotação do Dumbledore contando sobre um caso, um romance que ele teve com uma garota, e aí ela falou pro diretor, olha, não pode ter isso daqui porque o Dumbledore é gay, então tira essa cena, tira essa parte daí. E aí essa cena foi deletada, mas ela está no roteiro. A nossa próxima cena deletada acontece quando Horácio Slughorn tá mostrando os retratos dos alunos para o Harry na casa dos trouxas desconhecidos lá onde ele estava se escondendo. O Slughorn mostra um aluno chamado Ambrosius Flume e fala que ele era dono da Dedos de Mel, a famosa loja de doces em Hogsmeade. A próxima cena deletada acontece na toca. No filme, quando o Harry chega, a Gina pergunta pra mãe quando foi que o Harry havia chegado ali, porque ela vê os pertences dele e tal. Mas antes disso, uma outra cena foi cortada, porque a Gina grita pela mãe, e aí a Molly chega desesperada, perguntando o que havia acontecido, se era o Arthur, se o ministério que tinha entrado em contato, se comensais da morte haviam invadido a casa, e também essa cena mostrava todos os ponteiros da família Weasley apontando para perigo mortal. E aí a Gina tira um sarro da mãe, responde brincando, e a senhora Weasley fica muito brava, falando que ela tava parecendo o Fred e George. Essa cena foi deletada, infelizmente. Quando Narcisa e Bellatrix chegam na casa de Severo Snape, depois de Rabicho abrir a porta, uma cena em que Bellatrix pergunta se Snape morava naquele monte de lixo trouxa também foi deletada. E é possível ver essa linha no roteiro do filme. A nossa próxima cena deletada ainda se passa ali na casa de Severo Snape. O professor serve uma taça de vinho para Narcisa e oferece uma a Bellatrix, que responde que ele só poderia estar brincando. Então o Snape sorri e toma um gole do vinho. Essa cena acontece antes da Narcisa falar que sabia que não podia estar ali, que o Lorde das Trevas proibiu de falar, e antes da Bellatrix pegar um enfeite lá, um negocinho, e o Snape falar pra ela não colocar a mão. A nossa próxima cena deletada se passa na Genialidades Weasley, a loja dos gêmeos Fred e George. Os gêmeos dizem pra um garoto nem pensar em afanar um produto, enfiar um produto no bolso, porque eles tinham olhos atrás da cabeça, e eles literalmente tinham olhos atrás da cabeça, porque tinham olhos falsos na nuca deles, olhos esses que realmente enxergavam, um dos produtos aí da Genialidades Weasley. Ainda na Genialidades Weasley, logo depois de Fred e George zoarem a Gina sobre poção do amor e estar namorando o Dino Thomas, uma
cena em que Hermione fala sobre os mini puffs criados por Fred e George, dizendo que eles são adoráveis, foi cortada. A próxima cena deletada se passa na Borgin & Burkes, a loja da Travessa do Tranco. Depois de seguirem o Draco e a Narcisa, o Harry, o Rony e a Hermione espiam pelo telhado. Aí o Greyback aparece e fecha a cortina. Isso tá no filme. Mas antes disso, tinha uma cena que a Hermione caminhava sozinha pelos becos escuros e o Harry e o Rony estavam do outro lado. Então a Hermione congela de medo ao ver o Fenrir Greyback pulando de um telhado pro outro. Ele não tava ainda dentro da Borgin & Burkes, ele tava pulando de um telhado pro outro. E aí depois que eles entram na loja, tem a cena do Draco com a mão no armário, que realmente essa tá no filme. Só que aí depois disso, eles passam pra uma outra sala onde tem um caldeirão, onde eles estavam fazendo um tipo de ritual. O caldeirão explode e eles se dispersam. E só a Hermione tava vendo isso. O Rony e o Harry não estavam junto com ela. Então o Rony chega e encosta nela e ela toma um puta de um susto com isso. E aí eles saem dali. A nossa próxima cena deletada também envolve Draco Malfoy e ela acontece quando o Harry chega em Hogwarts ali, depois de ter seu nariz quebrado pelo Draco e a Luna encontrá-lo, enfim. Ele tá ali no portão, o professor pergunta os nomes e tal. E aí foi cortada uma parte que o Filch tava revistando ali, né, os alunos. E aí ele pergunta ao Draco sobre a bengala que ele tava segurando. Tem esse trechinho no filme, e aí depois o Snape chega dizendo que tava tudo bem. Isso tá no filme, mas aí depois tem um diálogo do Snape que foi cortado, onde ele responde pro Filch que a bengala era do pai do Draco, e aí o Draco responde furioso que não era do pai dele, porque ele tava vivo, que a bengala é do pai dele. A nossa próxima cena deletada se passa na aula de poções de Horácio Slughorn. Depois de Hermione responder corretamente sobre as poções na aula, tem uma linha do professor que foi cortada, onde ele repete a fala de Harry a primeira vez que o viu, sobre a melhor amiga dele ser nascida trouxa e ser melhor da turma. Lembra quando o Harry encontra o Slughorn e aí o Slughorn fala que era surpreendente os talentos da Lilian, mesmo ela sendo nascida trouxa, e aí o Harry já corta ele dizendo que a melhor amiga dele era nascida trouxa e era a melhor da turma? Aí ele repete isso quando a Hermione responde todas as questões ali. Isso foi cortado. Depois do professor explicar sobre a Felix Felicis, uma cena onde a Katia Bell perguntava por que as pessoas não tomavam com frequência a poção, já que ela dava sorte em tudo que a pessoa fazia, acabou sendo deletada. Nela, o professor explica que se a poção fosse tomada em demasia, causaria efeitos perigosos, como excesso de confiança e até um tipo de intoxicação. Então o Blasio pergunta se o professor já havia tomado, e ele responde que tomou em 2 ocasiões de sua vida. Cena deletada. Agora, essa próxima cena deletada se passa no orfanato onde o Voldemort vivia quando criança. Quando o Dumbledore chega no orfanato, a senhora Cole, que é a presidente ali, conduz ele para uma escadaria e fala que está surpresa com a visita, já que o Tom não recebia visita desde que estava lá. E aí algumas linhas foram cortadas desse diálogo. O Dumbledore explica para a senhora Cole que não era da família, mas que sabia sobre Tom Riddle. Então, antes dela dizer que coisas desagradáveis aconteceram com outras crianças envolvendo o Tom, que tem no filme essa cena, tem uma partezinha que foi cortada e acabou sendo modificada no filme. O Dumbledore tá passando por um corredor e ele vê um quadro onde tem a foto da caverna, onde estaria mais tarde escondida a Horcrux do Voldemort. Só que aí essa cena foi deletada e aí a foto acaba aparecendo lá no quarto do Tom Riddle. E já que a gente falou de quarto do Tom Riddle, vamos pra cena do quarto dele, que também teve partes deletadas. Quando o Dumbledore entra no quarto pra conhecer o Tom, ele anda pelo quarto e repara em alguns detalhes. Enquanto ele tá andando pelo quarto, ele repara em alguns detalhes. E o único detalhe que aparece no filme é a foto da caverna e as conchinhas, as pedrinhas, na realidade, organizadas ali, 7 pedrinhas. Só que no roteiro, o Dumbledore vê 7 palitos de fósforo, 7 chaves de latão e desenhos em uma mesinha. Um desenho de um menino e uma menina com expressão de angústia e um desenho da caverna, igual o Dumbledore vê no quadro. É um desenho que tem no quarto do Tom Riddle, não a foto em si. No filme eles colocaram a foto direto no quarto. Só que isso tá no roteiro do próprio filme, aí eles mudaram. Acho que quiseram simplificar, né? Outra cena que também foi cortada aí depois do diálogo do Dumbledore com o Tom é o Dumbledore falando que era pro Tom deixar a janela aberta porque ele iria receber uma coruja de Hogwarts com a carta, né? Porque ele foi lá informar sobre o Tom, sobre sua verdadeira natureza e tal, mas que chegaria uma carta com mais detalhes do que ele precisava levar pra escola, enfim. Aí depois o Riddle fala que poderia falar com as cobras, isso tá no filme, só que aí o Dumbledore não responde, né? No filme ele só olha quando o Riddle fala isso e não tem resposta, mas tem uma linha onde o Dumbledore fala que era incomum, mas não era
inédito falar com cobras. Ainda no orfanato teve uma cena deletada onde mostrava outros órfãos internos lá do orfanato. E aí tem essa imagem aqui, mas só essa imagem, não tem mais nada, mais nenhum detalhe. A próxima cena deletada acontece nos treinos de quadribol, aquele que o Harry vai fazer o teste ali para novos membros do time. Essa cena mostra o Simas rebatendo um balaço na direção da torcida que quase acerta o Neville. Ainda no teste tem outras partes que foram deletadas também, onde na hora de decidir quem ficava com a vaga de goleiro, o Harry colocou o Ron para defender os arremessos da Gina e o Cormac para defender os arremessos de outra jogadora. E aí o Cormac ficou reclamando que a Gina era irmã do Ron, ela ia favorecer ele de alguma forma e tal, e isso aí foi cortado. E aí o Harry nessa cena também responde que ia fazer do jeito dele, que ele era o capitão, pra ele só aceitar e ficar de boa. Na cena onde o trio está indo pra Hogsmeade e acaba vendo o professor Slughorn falar com o professor Flitwick ali, o Flitwick falar que tava com pressa, que tinha ensaio do coral, que tem no filme, tem uma cena onde o Hagrid aparece ali, e aí o Hagrid conta que a Aragog tava doente, que ele tava tentando fazer alguns cuidados nela, e aí também tinha alguns aurores vigiando ali por perto nessa cena. Essa cena foi deletada. O que explica depois, né, o Hagrid aparecer tão rápido quando a Katia Bell foi atacada lá pelo colar. Mais uma cena deletada envolvendo Horácio Slughorn e Harry. Depois que o professor fala que o Harry já era alguém, que ele já combinava com a prateleira, o Harry fica sem jeito, dizendo que não sabia se merecia aquilo. E então Slughorn responde que ele era modesto assim como a sua mãe era. E que o pai do Harry não era nem um pouco modesto. Por isso, talvez ele não estivesse na prateleira, porque era talentoso, mas não era humilde. Falou Slughorn sobre humildade, né? O cara só bajula gente que é de família conhecida. Tipo, na maioria das vezes, beleza, ele traz pessoas que têm talentos realmente. Mas ele bajula as pessoas de família famosa, conhecida e quer falar de humildade, né, parceiro? Aí não dá. Gosto de você, Slughorn, mas você forçou essa daí. Ainda com Slughorn, agora na festa de Natal, tem outra cena deletada, alguns diálogos, onde ele fala sobre um aluno chamado Adrian, que foi da sua turma de 78, que ele deu aula, né, pra turma de 78, e sobre o novo ministro de transportes mágicos, que foi da sua turma de 67. Ainda na festa tem outra cena deletada, onde Luna conversa com um convidado que reconhece o seu sobrenome e fala que em uma sessão de autógrafos um homem maluco com o mesmo nome falou que dirigia uma revista e queria entrevistá-lo, e ele tava falando do pai dela. Agora, sabe aquela cena da Toca, onde a Toca pega fogo e é atacada por comensais da morte, totalmente desnecessária no filme? Tinha uma parte que foi cortada, onde o Lupin dizia que tinha gente ali, que ele podia sentir o cheiro das pessoas que estavam ali, e isso foi cortado. Outra parte, ainda nessa cena da Toca ali, que foi cortada, depois que o Harry corre atrás da Bellatrix. No roteiro, é possível ver que o Fred, o George, o Ron também correm e lutam contra os comensais. O Greyback é arremessado longe com um feitiço, mas isso foi praticamente tudo deletado. Nessa cena deletada aqui, o Harry conta a Hermione o que conversou com o Sr. Weasley, e a Hermione pergunta por que o Draco estaria interessado em um armário sumidouro. Ainda completa dizendo que ele tava diferente, parecia meio doente. O Draco, no caso, né? Porque o Harry conversa com o Arthur sobre o armário sumidouro, e o Arthur fala que tinha lá na Borgin Burkes, que era um armário sumidouro, explica, enfim. E aí tem essa cena deletada onde o Harry conversa com a Hermione. Sabe aquela cena na memória do Slughorn, onde aparece o Tom Riddle? Então, tem uma linha cortada onde o Slughorn fala sobre Avery e Lestrange, onde eles tinham um prazo para entregar suas redações e que não era para eles atrasarem. Essa cena foi cortada aí, e os nomes Avery e Lestrange citados, nomes importantes aí nos livros. Agora, nessa cena deletada aqui, a Hermione e o Harry estão no salão comunal e ela pergunta se o Harry realmente esperava que o Slughorn iria entregar os pecados dele com facilidade, que ele acabou sendo ingênuo e ele teria que persuadir o professor de alguma forma, que ele tinha complicado as coisas, depois o Harry ter tentado conseguir a memória lá de um jeito bem juvenil. Ainda nessa parte, o Harry fala pra Hermione que achava que o Draco estava saindo do castelo e a amiga responde que era impossível sair do castelo à noite, então ele diz que o Draco estava sumindo do mapa do Maroto, e ela responde que o mapa estava errado. O Harry retruca dizendo que o mapa nunca estava errado. Depois que o Rony fica sob o efeito da poção do amor, o Harry leva ele lá pro Slughorn, ele pede desculpa pro professor, que ele devia estar cansado de ouvir perguntas sobre o Voldemort, e aí o professor fala pra ele não dizer esse nome. Isso tá no filme. O que não tá é o que vem depois disso, que foi cortado. O professor corta ele, né, pra ele não dizer esse nome, assustado, e aí o Harry diz que o Dumbledore sempre o aconselhou a dizer o nome de Voldemort, já que o medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Fala essa que foi passada pra Hermione em Câmara Secreta. E aí o Slughorn fala que era muito fácil pro Dumbledore falar isso, porque não era todo mundo que tinha o peito pra sair desrespeitando o bruxo das trevas mais poderoso que existiu. Agora, sabe aquela cena do Sectum Sempra, onde o Harry ataca o Draco com um feitiço criado pelo príncipe mestiço, que ele vê lá no livro e tal, acha uma boa
ideia usar? Então, tem uma partezinha onde o Harry fica desesperado depois de ter acertado o Draco e vê a grande besteira que ele fez, e aí ele vai tentar ajudar o Draco, e aí o Draco grita pra ele não tocar nele. Essa cena foi cortada, isso é antes do Snape chegar. Outra cena deletada que tem, acontece justamente depois desse ataque do Harry com o Draco. Ele tá todo pensativo assim no dormitório da Grifinória, e aí ele desce pro salão comunal ali, né, a areazinha comum, e a Hermione sussurra com o Ron que o Harry tava vindo, e a Gina olha pra ele. Aí essa cena foi deletada. A nossa próxima cena deletada se passa na cabana do Hagrid, quando o Slughorn e o Hagrid estão meio bêbados ali, e aí tem um diálogo que foi cortado, onde o Slughorn pergunta se o que o Hagrid tinha pendurado ali era cabelo de unicórnio, se o Hagrid sabia quanto valia aquilo, e aí foi cortado. E ainda na cabana tem uma cena que, poxa, essa não devia ser cortada, porque foi muito braba essa cena, muito braba. Depois que o Harry fala ali com o Slughorn, né, o Slughorn fala do peixinho, que foi a Lilian que fez o feitiço e tal, e que ele sumiu no dia que ela morreu, o Harry dá uma enfrentada tão braba moralmente no Slughorn, que é sensacional. Uma pena que foi cortado. Ele diz que a mãe dele não morreu somente pra salvá-lo, mas morreu pra salvar todos eles, pra salvar o professor inclusive, pra salvar aqueles que tinham medo de acordar no meio da noite com o comensal da morte invadindo sua casa. Cara, essa parte é muito, 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 muito da hora. E aí depois ele fala o que tá no filme, que ele era realmente o eleito. Antes do Harry ir pra caverna com o Dumbledore, também tem uma cena deletada onde o Rony e a Hermione estão caminhando com ele ali pelos corredores de Hogwarts, e aí eles desejam ao Harry boa sorte, né? Eles estão preocupados ali, e aí o Harry fala que ele não precisava de sorte, que ele tava com o Dumbledore. Pô, essa cena também é irada, não devia ter sido cortada, porque mostra a confiança que o Harry tem no Dumbledore, cara. Muito incrível. Tem várias cenas deletadas na caverna. Uma delas, quando eles chegam ali, o Dumbledore fala pro Harry que Tom Riddle esteve ali anos atrás, quando ainda era um jovem órfão, propenso a crueldades. E aí ele explica que em uma tarde de inverno, o Riddle atraiu duas crianças pra lá, e o que havia feito com eles não estava claro, mas que as crianças ficaram traumatizadas, que elas foram machucadas. Outra cena na caverna que foi deletada acontece quando o Harry e o Dumbledore chegam à margem da água ali. O Harry pergunta se eles não poderiam usar o feitiço convocatório. O Dumbledore diz que o Harry podia tentar. Quando o Harry faz isso, uma explosão do outro lado acontece e alguma coisa emerge da água e afunda novamente. Ou seja, tem feitiço de proteção ali, né? Então o Harry tenta usar o Accio na Horcrux e aí ele vê um Inférius saindo da água, é que ele não sabe o que é, ele não conseguiu ver de longe, mas acontece isso daí foi deletado. Outra cena também deletada é enquanto eles estão no barquinho atravessando, o Harry pergunta pro Dumbledore se ele já havia tomado Felix Felicis, e aí o diretor responde que já havia tomado uma vez de forma recreativa, que ele acreditava que cada um cria sua própria sorte. E aí nessa cena o Harry observa e percebe que tem corpos no lago, e aí ele fala pro diretor que tinha corpos na água, e aí o Dumbledore confirma. Agora essa cena aqui, meu irmão, ela foi pra mim, é imperdoável ela ter sido deletada. Ó, se as cenas deletadas de Harry Potter e o Enigma do Príncipe estivessem no filme, eles seriam uma adaptação menos pior. Talvez a galera não reclamasse tanto. E com razão, né? Porque tiraram coisas importantíssimas do livro e inventaram coisas ridículas, como a toca pegando fogo, que não faz sentido nenhum, porque se os comensais podem invadir lá com o Harry, por que o próprio Voldemort não invadiu? Tipo, nada a ver. Enfim, essa cena não podia ser deletada. O Dumbledore e o Harry estão saindo da caverna, aí o Dumbledore tá sob o efeito ali da poção ainda, né? Meio fraco, e aí o Harry fala pra ele, não se preocupe, senhor, nós estamos quase saindo, nós conseguimos sair. E aí o Dumbledore responde que não estava preocupado porque estava com ele, porque estava com o Harry. Olha que cena braba, velho. E tem essa cena gravada e que pena que foi cortada. Agora, uma das cenas mais brabas de Enigma do Príncipe também foi cortada, que é a cena, assim, enquanto o Dumbledore e o Harry estão lá na caverna voltando e os comensais vão começar a invadir Hogwarts, quando vai começar o negócio a ficar feio ali, o clima começa a escurecer, os professores aparecem, a Minerva falando pros alunos irem pros dormitórios, o Flitwick tá treinando o coral e é uma música mó melancólica, pesada, assim, e o Snape aparece numa escuridão, assim. Pô, essa cena é braba, é uma obra de arte, cara. Essa cena deletada aqui acontece antes do Draco deixar os comensais da morte entrarem em Hogwarts. Ele tá ali na ala hospitalar, e aí mostra ele levantando da cama e indo colocar o seu plano em ação. Outra cena brabíssima também, que essa cena foi deletada e ela gera várias dúvidas nos fãs de Harry Potter que não leram os livros. Quando o Harry e o Dumbledore chegam na torre de astronomia
astronomia, o Harry olha e pergunta pro Dumbledore se ele tava rezando. E aí o diretor responde pra ele que não rezava, que ele só tava desfazendo os feitiços pra eles poderem aparatar de volta ali, refazendo. Isso ficou bem fiel ao filme. No caso, eles chegam de vassoura, mas o Dumbledore desfaz os feitiços e refaz protegendo. E aí no filme, essa parte foi cortada, essa cena foi deletada. Então muita gente acha que o Dumbledore pode aparatar só porque ele é o diretor. Não é. Ele desfaz os feitiços pra aparatar e refaz de novo de proteção. E isso foi deletado. Ainda na cena da Torre de Astronomia, os diálogos entre Dumbledore e Draco foram bem picotados também. O Dumbledore pergunta se o Draco tem falado com ele mesmo em voz alta, porque às vezes o que é sussurrado soa de um jeito, mas o que é dito em voz alta soa como uma completa loucura. E aí o Dumbledore pergunta se quando Voldemort deu a ele essa tarefa, né, de matá-lo, ele sussurrou ou ele disse em voz alta. E aí depois que o Draco desarma o Dumbledore, o diretor fala pra ele que matar não era tão fácil quanto parecia. Braba cena, infelizmente cortada. Outra cena que também foi cortada que, putz, pesadíssima, quando os Comensais da Morte estão fugindo e aí a Bellatrix taca fogo na cabana do Hagrid. O Harry vai correndo até lá, né, pra ver se o Hagrid tava bem, e aí o Hagrid aparece e tranquiliza o Harry, falando que não era nada, que o Dumbledore podia facilmente dar um jeito naquilo. E aí ele começa a perguntar onde o Dumbledore estava. Nossa, mano, pesada, imagina essa cena. E por último, mas não menos importante, a última cena deletada acontece também na Torre de Astronomia, ali naquele finalzinho onde tem a cena que fecha o filme. A Hermione diz que o Harry precisava dela e do Ron, né, que o Harry não ia voltar pra escola e tal. Isso tem no filme. E aí o Harry brinca dizendo que era pra eles se beijarem o mínimo possível perto dele. E a Hermione ri dizendo que isso não ia acontecer, que o Rony era bobo. E o Harry diz que o Ron dizia o mesmo dela e que os dois eram brilhantes. E aí isso porque, né, depois da enfermaria lá, o Ron chamou o nome dela enquanto dormia e tal, meio que se declarando aí sem querer se declarar. Enfim, essas foram todas as cenas deletadas de Harry Potter e Enigma do Príncipe. Poxa, imagina, essas cenas fizeram falta no filme, né? Eu acho que elas fizeram falta, elas podiam ter dado uma outra cara pro filme, mas é isso aí. Foram deletadas e espero que algum dia a gente possa, sei lá, ver um reboot de Harry Potter aí com tudo que faltou. Crying. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito, muito importante, como eu falei lá no começo, cara. Like no vídeo, comenta, compartilha. Pô, Magia do Cinema dá um trabalhão. O próximo episódio é sobre os bastidores de Enigma do Príncipe, que é muito trabalhoso. Então, eu preciso do apoio de vocês, galera. Eu preciso do apoio de vocês, porque isso daqui é meu trabalho. A forma de vocês ajudarem é dando like, é compartilhando, beleza? Contribui aí com o nosso trampo aqui no YouTube, porque depender só da plataforma é complicado. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.